Fala aí pessoal, tranquilo? Nessa aula de hoje a gente vai estudar um problema do leste europeu, o lustre ucraniano, como a gente apelidou aqui. E nele a gente vai aprender alguns conceitos de mecânica e abordar problemas de otimização, que muitas vezes a gente pode usar a geometria da figura para resolver a questão. Em vez de fazer muito algebrismo e muitas vezes até usar a derivada, a gente pode só usar a geometria da figura para resolver. Tranquilo? Então vamos lá. Então, qual que é o enunciado da questão, né? A gente tem três hastes de massa desprezível e comprimento A, certo? Como na figura. E essas hastes elas estão conectadas entre si por dobradiças e ao teto por dobradiças também, certo? Na ponta desse ponto B, certo? Que é a conexão aqui entre as duas hastes, você tem uma corda de massa desprezível e na outra ponta da corda uma massa M, certo? E o que a gente quer, né, na questão é descobrir qual que é a força mínima F que a gente tem que aplicar a essa dobradiça aqui, de forma que o sistema fique em equilíbrio. Como vocês podem ver também, a distância entre esses dois pontos aqui, A e D, é 2A. E outra coisa, né, que não ficou muito clara é que essa haste aqui ela está horizontal. Então, na questão, né, ela vai ficar horizontal no equilíbrio. Então, a primeira coisa interessante da gente falar aqui é que, como a gente está lidando com dobradiças e com hastes de massa desprezível, a gente pode saber com certeza que as trações internas nas três hastes, elas são paralelas ao comprimento da haste. Então, a gente normalmente usa isso e tal, mas é sempre bom ter em mente quais são as condições para a gente poder usar isso. Nesse caso aqui, é o fato das hastes terem massa desprezível e a gente está lidando com dobradiças, né? Ou seja, que permitem a rotação, respectivamente, digamos, de duas hastes, certo? Então, vamos lá. A gente quer o equilíbrio, né? Então, vamos analisar o sistema dessa haste aqui, certo? Quais são as forças que agem nessa haste? Aí vocês já estão cansados de saber, né? A gente faz o diagrama do corpo livre aqui, a haste BC. A gente tem quatro forças. A gente tem a tração BA, que a gente sabe que é paralela ao comprimento dessa haste aqui, mas a gente não sabe em tese qual o sentido, né? Eu vou só colocar aqui no sentido genérico. Certo? A outra força é a força dessa corda aqui, né? Que, como vocês sabem, vai ser simplesmente mg aqui dessa massa, para baixo. A terceira força também, novamente, é uma tração paralela ao comprimento dessa haste DC. E por fim, essa última força F. Como eu falei, né, a gente quer minimizar o valor dessa força F. E para isso a gente pode escolher uma direção que minimize, né? Então eu vou colocar aqui uma direção qualquer, mas a gente vai descobrir mais para frente qual que é essa direção. Como está no equilíbrio, né, o somatório dessas forças aqui tem que ser zero, mas a gente nem vai usar isso, a gente vai usar a condição do torque ser zero, né? E aqui, uma sacada que muitas vezes o pessoal não pensa, né, é escolher um ponto bem conveniente para isso, né? Como a gente só quer F, a gente não está interessado nos valores ou direções dessas duas forças aqui, que são as trações, a gente pode escolher um ponto que cancele essas duas forças, ou seja, um ponto pelo qual o torque é zero e a gente não precisa se preocupar com o torque dessas duas forças. E qual que seria esse ponto, né? Bom, se você conseguir imaginar aí, vai ser justamente o encontro dessas duas, digamos, do prolongamento desses dois segmentos, certo? Então eu vou desenhar aqui para vocês verem. Esse ponto aqui, que é o prolongamento desses dois segmentos, essas duas forças não exercem nenhum torque em relação a esse ponto, né? Já que elas passam, a linha de ação delas passa por esse ponto. Ou seja, o torque em relação a esse ponto vai ser devido basicamente a essa força mg e a essa força F, né? Então, a gente tem aqui o mg e a gente tem a força F aqui para uma direção qualquer. E agora que vem o approach da questão, né? Qual que é a ideia? Se você pode supor um ângulo alfa aqui, ou um ângulo θ, enfim,
e realizar as contas com base nele, certo? Você consegue, usando o algebrismo, descobrir qual que é esse θ. Só que o melhor não é você usar ângulos para fazer algebrismo, é você pensar qual que seria a melhor direção de forma a minimizar o valor de f. Como a gente está interessado no torque dela, certo? Claramente, a gente quer que a direção dela seja perpendicular à direção dessa reta aqui, já que o braço de alavanca dela, nesse caso, seria máximo. Ou seja, a gente vai fazer com que a direção de f seja perpendicular. E isso já nos garante esse ângulo aqui sendo 90 graus e não precisa mexer com θ e alfa. Então, é um approach interessante em questões de você sempre pensar de forma geométrica. Em vez de só ir supondo ângulos, é bom você pensar na geometria da figura. Então agora basicamente a gente resolveu já, é só fazer contas e analisar a geometria da figura. Vamos fazer agora o desenho novamente para calcular os torques. Nesse triângulo aqui, você pode ver que essa haste é a base média dele. Então, com certeza, esse comprimento aqui é igual a esse, ou seja, equivale a também. Da mesma forma, esse comprimento é igual a esse, equivale a também. E o seguinte, como equivale a, você pode ver que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Ou seja, esse ângulo aqui é 60 graus. Certo? E agora, basicamente, é montar as forças, certo? Você tem aqui a força peso. E qual que é o torque em relação a esse ponto? Vai ser simplesmente a decomposição dela perpendicular a esse comprimento, certo? Que vai ser ela vezes o cosseno desse ângulo. Só que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, que é 30 graus. Então, mg cosseno de 30 vezes o braço de alavanca, que é simplesmente A. Então, o torque dessa força aqui vai ser mg vezes seno de 30, que é meio, tem que ser igual ao torque da força F, né? Que está numa direção perpendicular aqui a esse comprimento, justamente para a gente conseguir minimizar o valor dela, né? O módulo dela. Então, como é perpendicular, é basicamente multiplicar o módulo da força vezes o braço de alavanca, né? Que é A, ou seja, F, A. Aqui era A também. Então, corta, ou seja, a força mínima é mg sobre 2. E agora? É isso, pessoal. Valeu.